vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha, em mais uma oportunidade em nosso canal do Estúdio Teológico. Estou feliz, alegre em Cristo em poder estar juntamente com todos os irmãos nessa referida oportunidade. Antes de mais nada, quero pedir que vocês nos desculpem, nos perdoem, pois por motivo de força maior, na semana passada, não podemos estar publicando o nosso vídeo em nosso canal. Mas nessa oportunidade, com muito carinho, queremos estar trabalhando algo muito interessante à luz das Sagradas Escrituras. Quero convidar você a continuar conosco, nos acompanhando, deixando seu comentário, deixando seu like, ativando o sininho, inscrevendo-se em nosso canal, que para nós tudo isso é de suma importância para que de algum meio nós possamos crescer juntos. Você que ainda não nos conhece, o nosso sentimento em meio a esse nosso canal do Estúdio Teológico é estar semeando a palavra do Evangelho através do nosso canal, procurando de algum meio trazer conforto, consolo e edificação através da exposição da palavra de Deus. E para não ficar somente nas minhas palavras, nessa oportunidade eu tenho algo muito especial para trabalhar juntamente com você. Eu quero convidar você a continuar conosco, deixando seu comentário aí, mas olharmos nesta hora, a partir de agora, olharmos com carinho para uma das cartas, uma das epístolas do apóstolo São João. É isto mesmo, uma das epístolas do apóstolo São João. Eu quero estar expondo com você nessa oportunidade a terceira missiva, a terceira epístola do apóstolo São João. É bem verdade que esta epístola ela é uma epístola pequena, uma epístola curta, composta apenas de 15 versículos. Então, à guisa de introdução, eu vou estar lendo apenas os 4 primeiros versículos e depois nós vamos estar trabalhando esta epístola aqui, pouco a pouco, vamos estar expondo e quero convidar você a nos acompanhar a partir de então, porque esta epístola ela tem um tema muito interessante para nós estarmos trabalhando neste prezado momento. Então, diz assim a palavra de Deus na terceira epístola do apóstolo João, a partir do versículo de número 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amo, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ok? Vamos estar então trabalhando essa terceira epístola do apóstolo João de uma forma muito especial. Porque se nós olharmos João nessa terceira carta, ele pinta um quadro e ele fala sobre a liderança da Igreja de Cristo. É exatamente isso que ele começa paulatinamente a mostrar para nós acerca da liderança da Igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a carta, o apóstolo João, aqui, chamado o presbítero, ele não escreve somente esta carta, como ele também escreve as anteriores, né? E em especial a segunda carta, a sua segunda missiva, e algo nos chama muito a atenção. Por quê? Porque na segunda carta, o apóstolo João, quando ele vai escrever, e vai se reportar na sua segunda carta, ele fala e começa a tratar sobre o assunto alertando a igreja acerca dos falsos ensinadores, os falsos doutores, os falsos mestres. Ele se preocupa neste aspecto. Já na terceira carta, esta que acabamos de ler, o apóstolo João ele começa a alertar a igreja, né, adverte a igreja, adverte o povo acerca de um outro perigo. Agora ele começa a falar, advertido acerca do perigo dos falsos líderes. Então, isso é muito interessante, porque na segunda carta, se nós formos olhar, vamos observar que os falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses falsos doutores, eles apelavam para o amor, mas infelizmente eles acabavam negando a verdade absoluta de Deus. Já na terceira carta, você vai ver que João, tratando acerca destes falsos líderes, né? No caso já fala sobre os falsos líderes, quando ele vai falar sobre os falsos líderes, ele vai mostrar que os falsos líderes, eles apelam
para a verdade, mas infelizmente, contraposto, eles acabam negando o amor, o verdadeiro e genuíno, a verdadeira e genuína essência do Evangelho, o amor, a praxia desta verdade. Então, vamos observar que a segunda carta de João, ela coloca uma coisa que nos chama a atenção, é que na segunda carta de João, ela coloca um aspecto negativo acerca da hospitalidade cristã. Já na terceira carta, você vai ver que João trata um aspecto positivo dessa hospitalidade. Então, em vista disto, é interessante que as duas cartas sejam lidas juntas, lidas em conjunto, lidas juntos, para que nós possamos ter uma ideia equilibrada acerca desta prática da hospitalidade. Outro sim, se nós olharmos a guisa de introdução, nós olharmos para a terceira epístola de João, nós vamos ver que nesta terceira epístola tem uma palavra-chave contida nela. E as palavras-chave, né, são interessantes, porque a palavra-chave aqui que nós vamos encontrar, uma das palavras-chave que nós vamos encontrar na terceira epístola de João, é a palavra testemunho. Você vai observar esta palavra no versículo de número 3, o versículo de número 6 e o versículo de número 12. E então, esta palavra, a palavra testemunho, ela significa não somente aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós dizemos, mas também ela significa aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, ou seja, uma vida de piedade cristã, o evangelho na prática. Então, dentro desse aspecto, João nos mostra nesta epístola que cada cristão, ele é chamado para ser testemunha. Somos convocados para ser testemunha. Seja essa testemunha boa, ou seja esta testemunha má. Então, João ele trabalha esta questão. Esta carta, João começa a trabalhar essa carta, e esta carta apresenta para nós 3 personagens que são muito interessantes da maneira que João os apresenta e começa a expor acerca desses personagens. Vai falar de 3 homens, vai falar de Gaio, vai falar de Demétrio, vai falar de Diótrefes, e depois sim, ele vai falar de Demétrio. Ele encerra a sua carta falando de Demétrio. Então, dentro desse aspecto, você vai ver que esses personagens entram em cena no versículo 1, no versículo 9 e no versículo de número 12. E quando João apresenta esses personagens, na maneira que ele apresenta a sua carta, na maneira que ele trabalha essa carta, nós começamos a compreender que na igreja de Cristo, a igreja visível, aquela que nós congregamos, aquela que nós interagimos, aquela que nós comungamos, composta de salvos, de pessoas, em meio à igreja visível de Cristo, em meio à igreja do Senhor, nós vamos ver que dentro desse aspecto, deste quadro que João pinta nessa sua terceira epístola, nós vamos entender que há crentes genuínos e também, infelizmente, há crentes que são falsos. Há aqueles que verdadeiramente eles amam a Deus e buscam promover a glória de Deus, como infelizmente há aqueles que são amantes de si mesmo, né, e procuram promover a sua própria glória, né? Então há também aquelas pessoas que acabam se doando, trabalhando, labutando em prol da obra de Deus, em prol da igreja, em prol do reino, como infelizmente também há aqueles que acabam trabalhando contra o próprio Deus. Então, se nós olharmos acerca disto, as Sagradas Escrituras ela já nos relata acerca desta verdade. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que há o trigo e infelizmente também há o joio, há as ovelhas e também infelizmente há os lobos. Então João ele mostra para nós que esta igreja visível tem essas dificuldades, porque a igreja ela é composta do quê? É composta por pessoas, e onde há pessoas, infelizmente há problemas, mas por outro lado nós podemos observar que onde há os problemas, temos que compreender também que há a solução para esses problemas. Não somente pode haver, como há a solução para esses problemas. Agora, a pergunta que não quer calar, a pergunta que não pode deixar de calar na nossa mente e no nosso coração, é exatamente essa.
eu e você, a qual grupo nós pertencemos? Será que nós pertencemos àquele grupo que soma para resolver os problemas, ou nós fazemos parte daquele grupo que acaba trazendo à tona os problemas para dificultar o desempenho e o crescimento da Igreja de Cristo? Então, é bom nós analisarmos isto. Então, se nós olharmos o primeiro bloco de versículos desta epístola do apóstolo João, essa terceira epístola, ele começa apresentando para nós Gaio. E ele vai mostrar para nós que Gaio, ele é um homem encorajador. Você vai ver isso do versículo 1 até o versículo de número 8. Quem era Gaio? Gaio, ele era aquele tipo de crente, era aquele tipo de obreiro que está ali para encorajar, para dar ânimo, para estar dando aquela injeção de ânimo para o melhor desempenho da obra de Deus. E uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo de número 2, o apóstolo João começa a destacar pontos positivos acerca desse homem encorajador. Ele mostra para nós que Gaio, ele era um homem amado. Então o apóstolo João, você vai ver o apóstolo João tratando Gaio nesse aspecto em 3 vezes nesta carta. O apóstolo João, ele vai chamar Gaio de amado 3 vezes. Ele chama no versículo 1, no versículo 2 e no versículo de número 5. Ele vai estar tratando João como amado. Mas não era apenas uma maneira formal, não era simplesmente uma maneira de se dirigir às pessoas. Porque Gaio, ele era um homem especial. Gaio, ele era um homem de Deus e daquele tipo de crente, aquele tipo de gente que acaba atraindo as pessoas. Acaba atraindo as pessoas por sua bondade, por sua índole, pelo seu caráter, pelo seu amor, pelo seu testemunho, pela sua vida prática de piedade. Então é aquele tipo de crente que você se sente bem estar com ele. Você se sente bem estar juntamente com ele, porque ele é uma pessoa especial. Assim era Gaio. Outro ponto fundamental deste homem, que João enfatiza no versículo de número 2, é a sua vida espiritual. Porque João fala que Gaio, ele era um homem de vida espiritual saudável. Presta bem comigo. Ele vai falar aqui no versículo de número 2 que Gaio, ele era um homem de vida espiritual saudável. Gaio, se você for olhar, ele não tinha riqueza e nem uma saúde extraordinária ele não tinha riqueza e saúde extraordinária na mesma proporção que era a sua vida espiritual. Então, dentro desse aspecto, porque a sua vida espiritual, o João vai falar aqui no versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, dentro disso aqui, João vai mostrar que a vida espiritual de Gaio era uma vida espiritual abundante. É possível, então nós entendemos que é possível nós presenciarmos pessoas que nos dias em que vivemos podem ser pobres no aspecto financeiro, podem ser limitados, mas ao mesmo tempo podem ser ricos espiritualmente. Talvez no âmbito da sua saúde, no seu físico, no seu organismo, ele não tenha muita disponibilidade, seja limitado, mas no âmbito espiritual ele é espiritualmente rico. Então é isso que João começa a mostrar para nós acerca da vida de Gaio. É possível estar doente fisicamente, mas espiritualmente rico. Então é muito interessante isso aqui. Então, nesse aspecto, nós entendemos que nós devemos orar pela igreja. Nós devemos orar pelos santos. Nós devemos orar pela liderança da igreja. Nós devemos orar pelo corpo de Cristo. Devemos orar pela prosperidade financeira, pela prosperidade de saúde, mas também pela prosperidade espiritual, no aspecto espiritual. Se nós olharmos dentro do que João trata nesse versículo de número 2, nós vamos ver que nós temos que orar pela igreja num aspecto especial. É bem verdade. Pois bem, se nós olharmos aqui quando ele fala da questão física, a saúde física, o que é o resultado da saúde física? A saúde física é resultado de uma boa alimentação equilibrada, a saúde física é resultado de exercícios, de uma boa higiene, de um descanso apropriado, de uma vida bem disciplinada, bem regrada. A saúde espiritual, o resultado é de fatores similares a este, o resultado é o mesmo, a questão é a mesma, a realidade é a mesma. Nós temos que também fazer as mesmas coisas para termos uma saúde espiritual equilibrada.
não foge à regra. Por quê? Porque nós devemos nos alimentar do quê? Devemos nos alimentar da palavra de Deus, devemos exercitar a nossa vida de piedade, ter uma vida cristã de piedade na prática, viver aquilo que nós cremos, que nós entendemos, que nós lemos, nós buscamos. Devemos guardar nossa mente, o nosso coração limpo, regenerado na presença de Deus. Devemos evitar contaminação com este mundo, com as coisas que acabam entristecendo e nos distanciando de Deus e de uma comunhão mais ímpita com Ele. Devemos ao mesmo tempo descansar, assim como o nosso físico descansa, ele precisa do devido descanso. O salvo em Cristo ele tem que pegar, tem que descansar. Mas qual é o nosso descanso? O nosso descanso é exatamente no Senhor. Nós devemos descansar no Senhor. Então, outro ponto interessante também é que do versículo 3 ao versículo 4, o apóstolo João ele vai falar que Gaio ele é um homem de bom testemunho. Ele fala acerca deste testemunho. Gaio ele era reconhecido como um homem que obedecia à palavra de Deus e andava na verdade. Era esse o testemunho que as pessoas tinham de Gaio. Né? As pessoas iam visitar João, onde João estava, e quando conversavam com João, eles davam um bom testemunho de Gaio, dizendo, olha, Gaio, ele é uma pessoa verdadeiramente crente. Gaio, ele é uma pessoa que verdadeiramente ele anda na verdade, ele guarda a palavra, ele pratica. As pessoas davam um bom testemunho do exemplo da vida deste homem. Eu fico me perguntando, será que as pessoas que nos conhecem podem dar bom testemunho de nós mesmos? Uma das coisas que são interessantes, seria interessante nós olharmos com carinho, é que às vezes nós ficamos um pouco desconfortados, nos sentimos um pouco desconfortados quando alguém nos pergunta acerca de determinada pessoa que é próxima de nós, perguntando, vem cá, e como é que é o fulano, como é que está o ciclano? E nós ficamos um pouco relutantes, nos sentimos um pouco desconfortados para falar acerca desta pessoa, seja de bem, né, ou seja de mal. Mas nós somos chamados para dar um bom testemunho. E o que levou o Gaio a dar um bom testemunho? O que levou o Gaio a dar um bom testemunho? A verdade de Deus. A verdade estava nele, estava cítrica na vida de Gaio. E esta verdade capacitava Gaio a andar em obediência à vontade de Deus. Capacitava Gaio a obedecer à palavra. Gaio, ele leu a palavra, Gaio, ele meditou na palavra, e Gaio deleitou-se na palavra, e Gaio também praticou a palavra na sua vida diária. E é isso que nós somos chamados para fazer. Gaio, ele andava na verdade, e isso trouxe alegria para João. É o que ele trabalha no versículo de número 4. Agora, do versículo 5, se nós formos olhar do versículo 5 até o versículo de número 8, João vai mostrar que Gaio, ele era um homem que exerce um ministério prático e abençoador. Um ministério prático abençoador, ele abençoava as pessoas. Gaio, ele era um ajudador da verdade, ou seja, ele ajudava as pessoas a fazerem a obra de Deus. Ele ajudava as pessoas a fazer a obra de Deus. Ou seja, quando nós vamos olhar dentro desse aspecto, vamos perceber que Gaio, ele abriu o seu coração, ele abriu o seu bolso, ele abriu o seu lar para acolher os pregadores da palavra de Deus. Era isso que Gaio fazia. Tá? Porque a obra de Deus é feita com carinho, é feita com amor. A obra de Deus você faz com os pés indo, com as suas mãos contribuindo, com os seus lábios falando e orando. Então foi isso que Gaio fez, ele praticou. Então, se nós formos olhar a segunda carta de João, ele alerta acerca do perigo de hospedar os falsos mestres, falsos ensinadores e falsos doutores. Já na terceira carta, ele faz um apelo declarando da necessidade de hospedar e receber pregadores fiéis à palavra de Deus. João ele expõe esta verdade. Gaio ele era um encorajador não apenas para os domésticos da sua comunidade, mas também para com os estrangeiros que vinham, os pregadores fiéis da palavra de Deus. Ele era hospitaleiro, este era Gaio. E qual era a motivação? O que motivava essa prática do amor de Gaio? Qual era a motivação? Nós vamos ver isso no versículo de número 6, que é dar suporte aos servos de Deus e honra a Deus.
Você vai ver isso no versículo de número 6. Aos quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando para uma jornada por modo digno de Deus. Nós, à luz da Bíblia Sagrada, somos convidados para ter esta mesma motivação. Nos assemelhamos a Deus, somos semelhantes a Deus quando nós sacrificamos a nós mesmos para servir os outros. Deus nos chama para servir, para sermos servos, para estarmos servindo. Devemos viver do modo digno de Deus para o seu inteiro agrado. E servir aos servos de Cristo é servir ao próprio Cristo. É isso que a Bíblia Sagrada nos reporta. Então, João vai tratar que Gaio faz isso para dar suporte aos servos de Deus. Por isso que ele dá suporte aos servos de Deus, automaticamente ele está dando testemunho também aos perdidos. O versículo de número 7 ele fala isso. Jesus ensinou os servos de Deus a merecerem um suporte financeiro. Mas esse suporte não deve vir dos incrédulos, mas do povo de Deus. Foi a atitude do pai da fé de Abraão. Ele fez isso aí. E agora o argumento de João é que o missionário não deveria receber dinheiro dos pagãos. Olha o que ele diz no versículo de número 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então ele convida a exercer essa prática. Então, dar suporte ou servir o servo de Deus é obediência ao próprio Deus. É obediência a Deus. O ministério da hospitalidade é dar suporte à obra de Deus. E não é somente um privilégio, mas é uma oportunidade e também é uma obrigação do salvo. Atender os irmãos, consolidar com os irmãos, abençoar os irmãos. Paulo deixa claro isso nas Sagradas Escrituras quando ele vai relatar acerca disso em Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao 10, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 ao 11, em 2 Coríntios no capítulo 11, do versículo 8 ao 9, em 2 Coríntios no capítulo 12 e versículo 13. Então os missionários eles saíam para pregar em nome de quem? Em nome de Cristo. E não tinham como se sustentar naquela época. Daí a igreja precisava acolhê-los com carinho, com amor e com todo zelo. Então dar suporte também ao servir ao servo de Deus é obediência ao próprio Deus. Então isso também é muito interessante. Outro personagem que acaba entrando em cena, depois de nós falarmos de toda esta bênção do caráter e da índole de Gaio, infelizmente entra em cena um personagem com o nome chamado Diótrefes. Diótrefes, quem era Diótrefes? Depois de nós falarmos de uma bênção, nós vamos falar de um trovão. Nós vamos falar de um personagem um pouquinho complicado, um pouquinho contraditório, totalmente oposto de Gaio. Temos Diótrefes. Diótrefes, ele era, infelizmente, um homem arrogante. Se você olhar do versículo 9 ao 10, Diótrefes, infelizmente, ele era um homem amante dos holofotes. A conduta de Diótrefes era inteiramente oposto ao de Gaio. Ele se amava mais a si mesmo do que aos outros. Jesus não ocupava a primazia na vida de Diótrefes. Jesus não ocupava o primeiro lugar no coração de Diótrefes. Por isso, ele não acolhia nem o apóstolo João, nem os missionários que pregavam a verdade. Então a rejeição aqui de Diótrefes possivelmente não era uma questão doutrinária, era mais uma questão pessoal. Então os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram nem teológicos, nem sociais, nem tampouco eclesiásticos. Ele não tinha dado ouvido às advertências de Jesus contra a ambição desse desejo de estar sob domínio, ter um determinado domínio. Diótrefes ele queria ser o centro das atenções. Ele olhava para João não como um homem de Deus, não como um apóstolo do Senhor, não como um bispo, não como um presbítero, não como aquele que estava para supervisionar, como também para apacentar, mas ele olhava João como um rival, não como um apóstolo de Cristo. E Satanás estava trabalhando na igreja através de Diótrefes exatamente por causa dessa questão. E porque ele estava operando sobretudo sobre a base do orgulho, da autoglorificação da vida de Diótrefes. E isso são duas principais armas do diabo. Infelizmente, o orgulho, a soberba é um pecado intolerante para Deus. Na igreja de Cristo, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Somos todos servos, somos todos salvos pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue. Então nós somos todos iguais.
nessa questão. Então Diótrefes, ele era um líder ditador, ele procurava impor a sua liderança, a força, não pela, e às vezes até mesmo pela intimidação, não pelo amor. A vontade de Diótrefes, ela era ditada, ela era a lei, não, tem que ser do meu jeito, é assim e tal. Então cada pessoa que chegava na igreja era uma ameaça à liderança de Diótrefes. Ele se sentia ameaçado, ele se sentia um pouco acuado, e por isso ele não dava a acolhida para o apóstolo João. Era por isso que, e de outra coisa também, que João vai nos mostrar aqui, que Diótrefes, ele era uma pessoa que gostava de projetar-se. Mas, infelizmente, essa projeção de Diótrefes, ele projetava-se falando mal dos outros. Olha o versículo de número 10 na parte A. Por isso, se eu for aí, falhei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então ele se promovia, né, projetava-se falando mal das outras pessoas. As palavras más e as obras más, elas emanam do maligno. Diótrefes mentiu sobre o apóstolo João. Ele trazia falsas e vazias acusações contra João. Seu prazer era atentar contra a honra daqueles que eram a ameaça do seu orgulho, a sua posição, a sua liderança. Ele cometia o pecado mais abominável para Deus. Está em Provérbios 6, versículo 16 ao versículo 19. Espalhar a intriga entre os irmãos. A palavra proferida aqui significa falar absurdo. Não era apenas ímpias, mas também desesperadas. E ele lançava acusações maldosas sem base alguma. Era o que Diótrefes fazia. Diótrefes, ele era como um rei Saul. Em vez de se humilhar para mudar de vida, ele queria destruir aquele que Deus levantou para fazer a obra. Então isso é complicado. Diótrefes falava mal de João pelas costas, quando João não estava nem presente para poder se defender. É o que João está tratando no versículo de número 10. Então nós precisamos ter um pouco de cuidado nesse aspecto. Nós precisamos ter um pouco de cuidado para não dar guarida a tudo aquilo que nós ouvimos, lemos sobre boatos espalhados sobre homens de Deus, mulheres de Deus, sobre servos de Deus. Eles podem até mesmo estar sendo espalhados por membros da igreja, como Diótrefes mesmo fez. Então nós temos que ter este cuidado. Diótrefes também, ele era uma pessoa que influenciava, mas ele infelizmente influenciava negativamente os outros membros. Ainda no versículo 10, João vai tratar acerca disto. Né? Ele não apenas não acolhia João, mas também não acolhia as pessoas ligadas a João, além disto. Ele impedia que os outros membros da igreja acolhessem os que eram enviados por João. Sua influência era má. Ele era aquele tipo de crente que não abençoava e não deixava os outros abençoar. Né? Não recebia, não deixava os outros também receber. Então, é o tal do grupo aquele SPC, só para contrariar. Tá? Brincadeira. Então, Diótrefes, ele tinha isso com ele. Ele era um líder controlador, manipulador, ditador. Ele quer controlar tudo, a vida das pessoas, impor a sua vontade autoritária. A mesma Bíblia que nos exorta a não ter comunhão com os descrentes, ela também nos exorta concernente aos hereges. E ela também nos ensina a acolher uns aos outros. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Diótrefes também, ele exercia autoridade para punir aqueles que discordavam com ele, e ele acabava os expulsando da igreja. Olha o versículo de número 10 ainda. Ele continua dizendo: e não satisfeito com estas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Diótrefes não tinha nenhuma autoridade nem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja. A disciplina que ele praticava era uma disciplina abusiva. As pessoas eram disciplinadas não porque haviam desobedecido à palavra de Deus, não porque haviam se distanciado da palavra de Deus, mas porque haviam desobedecido uma ordem autoritária dele. Simplesmente por causa disso. Então, não concordou comigo? Olha, meu querido, sinto muito, PT saudações. Então, mais ou menos assim. A disciplina bíblica não era uma arma nas mãos de um ditador para proteger a si mesmo. A disciplina, ela é uma ferramenta para uma congregação usar para promover a pureza e glorificar a Deus. Esse é o intuito da disciplina.
Então, os ditadores na igreja, eles acabam sendo perigosos. Concluindo aqui, nós vamos ver que Diótrefes difamou João e tratou com pouco caso os missionários aqui que João ele acaba nos relatando. Então é muito interessante essa questão aqui. Então, em continuação, nós vamos ver que João entra agora em cena um outro personagem. Depois de nós olharmos esse trovão aí que acaba deixando a gente até um pouco nervoso, né? Uma pessoa desse aspecto na liderança da igreja, impondo as suas ideologias, não apregoando os verdadeiros conselhos de Deus, e isso nos deixa um pouco conturbados, né? Mas João continua escrevendo e a partir do versículo 11 entra um outro personagem em cena que é Demétrio. Agora sim, vamos abandonar o trovão do Diótrefes de lado agora e vamos olhar com carinho para este outro personagem, que é Demétrio. Demétrio é pintado por João como um homem exemplar. Após escrever o caráter disforme de Diótrefes, né, e a sua irresponsável atitude, agora João ele encerra a sua missiva falando de Demétrio, um homem de bem. Então, quem era então Demétrio? Demétrio, nós vamos ver que ele era um homem digno de ser imitado. No versículo de número 11 você vai ver: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem e procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos ler até aqui e vamos continuar falando deste homem Demétrio. Demétrio ele era um homem digno de ser imitado. João começa a tratar acerca dessa questão, sobre a vida de Demétrio. Era um homem que praticava o bem. E praticar o bem é dar a prova de um novo nascimento. Que nós nascemos de novo. Um nascimento divino. E praticar o mal é provar que a gente nunca viu a Deus. Então João questiona assim a autenticidade da vida de Diótrefes, referente à vida de Demétrio. Então, quando um líder anda com Deus, ele vive de que forma? Ele vive de uma forma irrepreensível. Ele vive de uma forma digna de ser imitado, né? Então isso é muito interessante. Ele se tornou-se um modelo, um padrão, um reverencial. Nós olhamos, olha, aquele camarada verdadeiramente é um homem de Deus. A sua índole, seu caráter, sua família, seu lar, seu cotidiano, sua conduta, seu dia a dia. Vale a pena imitá-lo, vale a pena seguir os seus passos, vale a pena seguir as suas pisadas. E dentro desse aspecto, às vezes nos questionamos, e as pessoas estão olhando para nós também. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala inúmeras coisas, e o autor aos Hebreus, ele também relata para nós que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Então as pessoas estão olhando para nós, e elas estão nos olhando, e será que elas estão nos copiando? E que tipo de crente nós estamos sendo? Que tipo de crente nós estamos nos tornando? Estamos influenciando alguém para o bem, ou estamos influenciando alguém para o mal? Isso é interessante. Demétrio também ele era um homem que tem um bom testemunho, tanto daqueles que estavam dentro da igreja, quanto daqueles que estavam fora da igreja. É o que fala o versículo de número 12. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, dentro desse aspecto, Demétrio, quem era Demétrio? Ele era um homem de bom testemunho, né? Todos os membros da igreja conheciam quem era Demétrio. Todos os da congregação dos santos conheciam que Demétrio, ele andava na verdade. Eles amavam Demétrio e agradeciam a Deus pela vida consistente deste homem de Deus, pela sua vida, pelo seu ministério. Eles eram gratos. A sua vida era um exemplo para os membros da igreja. E os de fora da igreja também davam um bom testemunho. E isso é muito interessante. A sua vida ela era coerente, a sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida profissional era coerente com o testemunho que ele dava. Então, ele tinha um bom testemunho, tanto dos de dentro quanto com os de fora. Demétrio também ele era um homem que tem um bom testemunho da própria verdade. Como Gaio, o personagem primeiro que nós falamos, Demétrio, ele também andou na verdade e obedeceu à verdade. A genuinidade da vida cristã de Demétrio não precisava de prova de homens. Ela provava por si só, ela provava por si mesma. A verdade que ele professava estava encarnada nele.
nas suas atitudes, na sua índole, nas suas ações, na sua piedade, na sua vida de piedade cristã, na sua prática, no seu dia a dia. Isto não significa que ele era perfeito. Isso não significa que ele era super santo, super crente, né, ultra mega power perfeito, não. Mas significa que foram consistentes. Tudo o que ele fazia buscava em tudo glorificar a Deus. E nós somos chamados para glorificar a Deus através das nossas atitudes, das nossas ações. Demétrio também foi um homem que recebe um bom testemunho do apóstolo João. Isso nós acabamos de ver no finalzinho do versículo de número 12. João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolhê-lo, com a despeito à oposição de Diótrefes, né? E ele era um homem que estava disposto a correr riscos para defender o quê? Para defender a verdade. Passasse, acontecesse o que acontecesse, ele estava disposto a obedecer à verdade, a correr o risco pela verdade. Ele tinha coragem para assumir posições. Ele tinha coragem para assumir posições distintas na igreja, mesmo diante das ameaças de Diótrefes. E isso é muito interessante. E agora, quero concluir aqui, que na terceira carta, ela tem muita semelhança com a conclusão da segunda. Tá? João escreve muitas coisas, ele escreve aqui no versículo 13, muitas coisas tinha para te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Em ambas as cartas, João declara que tem mais coisas para escrever. Ele quer falar mais coisas, ele tem mais coisas para dizer, mas ele prefere numa conversa pessoal, ele prefere falar com viva voz, pois breve espero ver-te, então conversaremos em viva voz, é o que ele fala no versículo de número 14. E no versículo de número 15, João conclui sua carta invocando a paz sobre Gaio. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo nome. Ok? Então, ele encerra essa carta. Os crentes aqui, eles devem ser solícitos uns para com os outros. Eles devem saudar uns os outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos. Eles devem ser unidos. Como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, um pastor sábio, ele deve aconselhar e conhecer suas ovelhas pelo nome. Então isso é muito interessante. Então, como o próprio sábio pastor João, o apóstolo, diz, saúde os amigos por nome. Ninguém deve ser esquecido na igreja de Cristo. Então, eu termino aqui a nossa breve reflexão e exposição da terceira epístola de João. Espero que de alguma forma você possa ser edificado, confortado e consolado. Peço para você, com muito carinho, que continue conosco no nosso canal do Estúdio Teológico aí, e deixo aqui o meu forte abraço do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha, e fiquem